E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha o que o texto diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7 em diante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, é uma palavra encorajadora, é uma palavra que certamente muitas pessoas já ouviram falar e que nos ensina a não temer o adversário. Olha o que o texto diz: sujeitai-vos a Deus. A Deus eu me sujeito. A Deus eu me prostro. A Deus eu me submeto. A Deus tem o meu reconhecimento, tem a minha reverência, tem a minha fidelidade. Eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que é importante a compreensão desse versículo? Porque às vezes algumas pessoas se assustam com o cenário que elas estão vivendo. Às vezes um cenário que não é tão bom, às vezes um cenário que se passa por muitos ataques, às vezes um cenário que está sofrendo uma grande pressão espiritual. E o teu inimigo vai continuar atacando. Ele vai continuar insistindo em atacar, para que, de alguma forma, você venha se distanciar do propósito, enfraquecer e gerar medo no teu coração. Mas olha o que o texto diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que ter medo do inimigo. Você não tem que ter medo dos ataques dele, das ciladas dele, sabe? Não. Você tem que ter total confiança e dependência no Senhor. Existem pessoas que possuem muito mais medo do diabo do que confiança em Deus. E a gente precisa aprender a confiar mais no Senhor. A gente precisa aprender que não existe ninguém na terra, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, nem no mundo metafísico, nem no transcendental. Não existe nada mais poderoso que Deus. E até para o inimigo conseguir te tocar, ele tem que pedir permissão a Deus. Está na Bíblia: quem é de Deus, o maligno não toca. Você vai ver em Jó, capítulo de número 1, que quando o diabo queria tocar em Jó, ele pede permissão a Deus. Por quê? Porque se não houver permissão de Deus, ele não toca. É por isso que a gente afirma que Deus não possui inimigos. Ah, porque fulano é inimigo. Não, sabe por que Deus não possui inimigo? Porque não tem ninguém equivalente ao poder e à autoridade de Deus. Não tem ninguém. Até o diabo e os seus demônios só conseguem fazer qualquer coisa se for debaixo da permissão de Deus. Porque Deus não é só poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Deus não é só rei, Ele é rei dos reis. Deus não é só Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Entende? O poder dEle, a autoridade dEle, a grandeza dEle. Então não existe nada mais poderoso e mais forte do que Deus. Só que às vezes as pessoas ficam maximizando tanto o inimigo, que dão tanto valor para ele, que esquecem do tamanho do poder de Deus. Deus é onipotente, gente. Ele tem todo o poder. Então eu não vou temer os ataques, eu não vou temer as ciladas, eu não vou temer as afrontas, eu não vou temer as artimanhas do inimigo, eu não vou temer os ataques, eu não vou temer as propostas do inimigo. Porque meu Deus é maior. Sabe? Eu prefiro confiar em Deus. Você precisa crer nisso, você precisa guardar essa palavra, a ponto da tua confiança ser muito maior do que qualquer insegurança, do que qualquer medo. Porque senão, a partir do momento que o diabo descobre que esse é o teu ponto fraco, é o medo, é a insegurança, ele vai atacar ali até tentar te derrubar, meu amigo. Ele vai insistir no ataque, sabe? Para te intimidar, para fazer você retroceder, para gerar medo, para gerar pânico no teu coração. Essa é a intenção dele. A intenção dele é intimidar você. Só que olha o que a Bíblia diz: resistir ao diabo. Permaneça firme.
Não ceda aos pensamentos negativos dele. Não ceda à pressão psicológica do inimigo. Não ceda aos ataques do inimigo. Resistir. Resistência. Permaneça. Seja firme. Para que o teu inimigo não entre com a intenção de te atacar e destruir a sua vida. É muito maior o Deus que te guarda, o Deus que te protege, o Deus que te esconde, o Deus que te livra. Ele é infinitamente melhor e maior na sua vida. Então não tenha medo. Que a partir do momento que o teu inimigo descobre que essa é a tua fraqueza, é aí que ele vai bater. Você está entendendo o que eu estou pregando? É aí que ele vai tocar. Ele vai tocar ali até você ceder. É por isso que você não tem que fugir daquilo que te incomoda. Você tem que confrontar. Você não tem que retroceder daquilo que te machuca, que te fere. Não, você tem que confrontar. Vencer através de Jesus. Confrontar no nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê que isso aqui são etapas, né? Primeiro, se submeter a Deus. O texto não está dizendo para você sair por aí enfrentando o diabo e desprezar o poder e a autoridade que o inimigo tem. É óbvio que o diabo tem o seu papel, o seu poder e a sua autoridade. Mas a partir do momento que você conhece o poder de Deus, se submete a esse Deus, você sabe que ele é infinitamente maior do que qualquer outro ser que exista nessa terra. Até porque tanto o diabo como os anjos caídos foram tudo criado por Deus. Veio tudo da criação de Deus, né? Você conhece a história, sabe que ele se rebelou e veio com terça parte dos anjos, né? Lançado em direção à terra, enfim. A rebeldia fez tudo isso acontecer, né? Quando ele se rebelou contra Deus. Agora é criatura de Deus. Não se compara ao poder de Deus. Não se compara à autoridade de Deus. Então não tenha medo, não deixe o medo, a insegurança, o pânico, as crises, os problemas baterem na tua porta e ficar dominando você. Sabe? Por isso que você tem que guardar essa palavra e entender que esse versículo são etapas. E como eu estava dizendo, primeiro, se sujeitar a Deus. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, ele vai fugir. Ele fugir é reação da sua ação de permanecer firme. A sua atitude de permanecer firme e não retroceder, não dar um passo para trás, faz com que o inimigo fuja. Agora, como eu também disse, eu não estou falando para você sair por aí enfrentando, confrontando o diabo sem estar submetido ao poder de Deus. Porque é óbvio que ele também tem o seu domínio. Mas quando você se sujeita a Deus, amigo, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado, não tem nada que seja maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. Se submeta a Deus, reconheça o seu poder, reconheça a sua autoridade. Segundo, resista ao diabo. Ele vai te atacar, vai enviar propostas, vai colocar oportunidades sobre a sua mão, vai tentar te atingir com medo, com problema, mas resista, fica firme, não deixa essa circunstância te dominar, permaneça, continua, resista ao diabo, porque depois que você consegue manter a resistência junto com Jesus na sua alma, ele vai fugir, ele não vai permanecer. Por isso que a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor rugindo como leão. Veja bem, ele não é um leão, ele ruge como leão, porque ele é mentiroso. Ele engana. Ele apresenta uma coisa que na verdade não é. Porque todo o poder e autoridade está para o leão da tribo de Judá. Senhor, nós ouvimos a tua palavra que nos cura, que nos enche, que nos fortalece e também nos alimenta. Aqui tem pessoas que precisam usar as armaduras e as armas espirituais certas. Pessoas que estão debaixo de ataque. Mas o Senhor nos deu uma direção nesse dia para sujeitar a Ti, resistir ao diabo, que ele certamente fugirá de vós. Agora, Deus, fala conosco. Continua falando no final desse dia, continua fazendo essa palavra se cumprir sobre o nosso coração. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra conceda a ela um dia extraordinário na tua presença. No nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém
e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Você concorda comigo que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra? Teus primos, teus parentes, teus amigos, teus colegas, muita gente precisa ouvir essa palavra. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha, compartilha nas suas redes sociais, seu Facebook, seu grupo de família, seu WhatsApp, manda para geral, para que mais pessoas sejam edificadas e alcançadas através da palavra. Aqui embaixo tem um botão chamado Seja Membro em azul. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério, vai me ajudar a continuar fazendo Manhã de Paz e pregando a palavra do Senhor aqui na internet. Quando você se torna membro, você tem direito a um conteúdo exclusivo. Quando você comenta, na hora dos comentários aparece o teu selozinho, que é bem legal, de membro aqui embaixo. E também você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, isto é, quando eu não estou viajando, quando eu não estou fora, né? A gente faz essas lives para estar falando sobre coisas que edificam. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com uma palavra poderosa para o seu coração. E quase esquecendo, se você não quiser se tornar membro e de alguma forma você quiser ser um patrocinador desse canal, aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o número Pix, tá bom? Essa é uma das formas que você pode deixar também a sua gratidão, a sua oferta, para que a gente continue fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Manhã de Paz tem sido uma atividade um pouco difícil de manter, né? Quem me conhece e me acompanha nas outras redes, vê o quanto a gente viaja, prega a palavra de Deus, então às vezes é difícil manter esses devocionais numa quantidade grande, né, mensal, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui e nos dado estrutura para continuar fazendo essa obra, tá certo? Quando você nos ajuda de alguma forma colocando a sua semente, a sua oferta, abençoando o nosso ministério, você está dizendo para esse ministério não só com palavras, mas está dizendo com atitude, eu quero que você continue fazendo isso, porque da mesma forma como a minha vida foi abençoada, eu quero que outras pessoas também sejam alcançadas, tá certo? Então, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende o poder da palavra sobre as nossas vidas. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas no Manhã de Paz, e fica com essa palavra na sua alma e no seu espírito. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se submeta a Deus, permaneça com Deus, resista ao teu inimigo, não tenha medo dele e, consequentemente, ele vai fugir porque ele não vai suportar o Cristo que está dentro de você. Um abraço, até amanhã.